Olá, crianças, estamos de volta, mais uma mensagem sobre o tema Deus e eu na minha família. Nesse início da série, nós estamos vendo o filho que eu gostaria de ser. Já vimos 4 exemplos, começamos com Caim, irado, violento, mentiroso, depois vimos Samuel, obediente, atento, disposto e muito sincero. Semana passada nós vimos Saul. Saul era desobediente, rebelde e buscou o mal para si. E vimos também Davi, que era íntegro, fazia a vontade de Deus e alegrava-se com as coisas de Deus. Então, um exemplo muito gostoso. Hoje vamos ver mais 2 exemplos. Vamos encerrar esse tema, o filho que eu gostaria de ser. Existem vários exemplos ruins e vários exemplos bons. E quando a gente vai parar exatamente nessa terceira, não significa que não existem outros. Existem vários outros exemplos, mas eu quero ficar apenas nesses que nós citamos nessas 3 pregações, tá bom? Hoje eu quero pensar com você. Pai bom, filho bom, certo? Não, nem sempre, tá? Nem sempre o pai consegue influenciar o filho de uma maneira positiva fazendo o que ele faz. Isso é uma pena. É lamentável como alguns pais não conseguem passar para os seus filhos os conceitos que eles mesmos seguem, os ensinamentos que eles praticam, ou algo que eles pregam, ou mesmo que eles obedecem, infelizmente. Tá? Como o nosso tema não é pais, e sim filhos, eu não vou entrar aqui nos detalhes, nem vou citar aqui motivos porque os pais não conseguem influenciar seus filhos muitas vezes de maneira positiva. Pode ser que um dia a gente prepare a mensagem exclusivamente para os pais. Eu quero hoje pensar em você, filho, tá bom? Será que pai bom, filho bom? Nem sempre. Hoje vamos ver um exemplo de filhos que não seguiram o pai. Nós vamos ver o exemplo de Joel, Abias e Joás, tá bom? Então vamos começar com Joel e Abias. Vocês sabem quem era Joel e Abias? Joel e Abias eram os filhos de Samuel. Samuel foi um bom pai, um excelente pai. Vamos ler lá 1 Samuel capítulo 8, versos de 1 a 3. Diz assim: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo, Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza, aceitaram suborno e perverteram o direito. Samuel tinha aproximadamente 85 anos quando ocorreu esse episódio. Vocês lembram? Samuel nomeia os filhos como juízes na cidade de Berseba e logo você começa a ver o caráter daqueles filhos dele. Então o texto aponta 3 pecados nos filhos de Samuel. O primeiro pecado que nós vemos, ele diz que eles se inclinaram à avareza, ou seja, eles eram avarentos. Então 1 Samuel 8:3 diz exatamente isso, se inclinaram à avareza. O que é a avareza? A avareza é o apego exagerado ao dinheiro. Então, lembre-se, tem aquelas pessoas que só pensam em dinheiro, dinheiro, dinheiro. A palavra traduzida lá no hebraico, que foi a língua originalmente escrita, o Antigo Testamento, a palavra traduzida para o português significa ganho injusto. Então, adquirido por meio de violência. O que significa isso? Samuel havia nomeado seus filhos como juízes de Israel. Então, como juízes, eles tinham que liderar o povo e exercer a justiça de Deus baseada na palavra de Deus. Então, baseada na palavra de Deus, eles faziam os juízos dele. Então, chegavam 2 pessoas com demandas, ou seja, com algum assunto para ser tratado, e eles, como juízes, a responsabilidade deles, tratar aqueles assuntos. Mas, infelizmente, a base da justiça dos filhos de Samuel não era a palavra de Deus, mas sim o dinheiro. Quem tinha mais dinheiro, eles davam ganho de causa para aquela pessoa. Não se chegasse um pobre, chegasse um rico, com um determinado assunto para tratar, então o pobre reclamando do rico, o rico do pobre,
quem é mais rico, quem tem mais dinheiro dos dois. Ah, esse aqui tem mais dinheiro. Opa, então é esse aqui mesmo. Você é que vai ser o vencedor. Você tem razão, realmente. E aquele outro pobre que não tinha dinheiro saía prejudicado, independente se ele estivesse certo ou errado, ele sempre iria perder, porque eles eram avarentos. Eles se guiavam pelo dinheiro. Muito cuidado, crianças. O dinheiro é o maior Deus deste mundo. Hoje, infelizmente, as pessoas fazem tudo por dinheiro. Roubam, matam, mentem, se corrompem, se casam, se separam, fazem de tudo por causa de dinheiro. Eu sei que apesar desse momento na sua vida, o dinheiro não tem ainda influência, porque você não é que ganha, quem ganha o dinheiro é o seu pai e a sua mãe. Mesmo assim, você deve ter muito cuidado com o dinheiro, porque o pouco que você tem hoje vai servir como uma espécie de referencial, vai servir de exemplo, de modelo para o seu comportamento lá na frente. Se hoje, mesmo um pouquinho que você tem, o dinheiro do lanche, você trata de uma maneira avarenta, agarrada aquele dinheiro, é meu, e tudo, só pensa em dinheiro, meu pai me deu tanto, mas eu vou ganhar mais tanto, e a minha avó vai me dar tanto. Cuidado, muito cuidado com esse negócio de dinheiro. Dinheiro é um negócio que infelizmente corrompe as pessoas. Olha só o que diz em Hebreus 13:5. Diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Guarda essas palavras no teu coração: nunca, jamais te abandonarei. Deus jamais vai abandonar você. O dinheiro abandona. O dinheiro abandona as pessoas. Eu já vi pessoas que tinham muito dinheiro, que hoje não tem mais nada, e foram abandonadas pelo dinheiro. E sofreram muito por causa disso, porque o dinheiro abandonou elas. Mas Deus, nunca, jamais vai nos abandonar. Muito cuidado com relação ao dinheiro. Segunda característica que nós vemos lá nos filhos de Samuel é que eles aceitavam suborno. Lá no mesmo versículo diz: antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno. Aceitaram subornos. O que é o suborno? Suborno é o dinheiro ou um presente que se oferece a outra pessoa para que ela faça algo de errado por você. Então, se você oferece o dinheiro a uma pessoa, diz assim, pega e faz isso aqui para mim é uma coisa errada, você está ali subornando a pessoa. Não é a compra de um serviço. Por exemplo, você pegar e pedir para uma pessoa, sei lá, lavar uma roupa para você, uma pessoa fazer uma atividade para você, você pagar. Não, isso não tem nada a ver com suborno. Suborno é só se você pagar aquela pessoa para ela fazer algo de errado para você. Então ali você está subornando. Imagina só você chegar, por exemplo, um professor e diz: professor, se o senhor botar um 10 aí, eu peço para o meu pai dar um presente bem bom para o senhor. O que você está fazendo? Está subornando o professor. E óbvio que isso é errado, isso não agrada a Deus. Os filhos de Samuel, eles recebiam dinheiro e até presentes para aprovar coisas erradas que as pessoas estavam fazendo. A pessoa fazia alguma coisa de errada, aí os filhos de Samuel eram juízes, eles estavam liderando o povo, eles deveriam chegar e dizer assim: você errou, você vai ser penalizado por isso. Aí a pessoa vinha por trás: está aqui um presente para vocês, eu gosto de vocês, está aqui o presente. Aí quando chegava: você fez uma coisa, não tem problema nenhum, isso não é errado não. Peraí, não é? Mas é errado o que eles estão fazendo. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque eles subornaram os filhos de Samuel. Olha só o que diz Êxodo capítulo 23, verso 8. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Quando as pessoas aceitam suborno, ou então dão suborno, aquele que recebe, ele fica cego, ele não enxerga mais nada, só enxerga o dinheiro, e aí ele começa a fazer coisas erradas, exatamente por causa disso. Cuidado, tanto é errado você receber o suborno, ou seja, se alguém chegar para você e dizer: olha,
eu vou te dar esse dinheiro aqui para tu fazer isso aqui de errado para mim. Tu faz? Não, é errado. Como é errado também, dá o suborno. Ah, tá aqui, ó, eu vou te dar tanto aqui para você fazer isso. Não, os dois, Deus não se agrada, tá bom? Não aceite nada de ninguém que faça com que você cometa algum tipo de pecado. Muito cuidado, é um pecado que muito terrível e chato e que infelizmente muitas pessoas têm caído nisso. Procure já desde cedo, como criança, já evitar essas coisas e não se aproximar dessas coisas. O terceiro erro deles, diz também no capítulo 8, verso 3 de 1 Samuel, diz que eles pervertiam o direito. Então, antes se inclinaram à avareza e aceitaram o suborno. E pervertiam o direito. O que era perverter o direito, no caso aqui dos filhos de Samuel? Eles pegavam e a pessoa tinha feito uma coisa de errada, mas como aquela pessoa de alguma maneira tinha agradado ele através de algum suborno, através de algum dinheiro, através de coisas erradas, ele pegava aquilo que a pessoa tinha feito de errado e ele chegava e disse, não, isso aqui não tem problema e tudo, e ele distorcia a verdade. Aquilo que era errado se tornava certo. E às vezes até o contrário também. Aquilo que era certo, eles distorciam e transformavam em errado. Tanto que, de alguma forma, eles ganhassem aquilo lá. Então era muito desonesto aquilo que os filhos de Samuel estavam fazendo. Quero tocar principalmente num ponto que hoje é muito mais comum. O que é cuidado com pessoas que dizem que pecado não é errado. Isso é exatamente o que os filhos de Samuel estavam fazendo. Pecado é pecado. Pecado desagrada a Deus, sim. Quando a Bíblia disser que é errado, não aceite qualquer pessoa dizendo o contrário. Mentir, você sabe, né? É pecado. Não, mas depende não. É pecado. Por quê? Porque a Bíblia diz que mentira é pecado. Ponto. Eu não abro mão disso. Desobedecer é pecado. Por quê? Porque a Bíblia diz que desobediência é pecado. Ponto. Ah, mas tem alguns casos que você pode... Não tem caso. Desobediência é desobediência, desagrada a Deus e entristece a Deus. E eu não vou desobedecer. Ponto. Então, muito cuidado. Quando alguém quiser te enganar com ensinos errados, diga para ela, muito obrigado, mas eu tenho uma Bíblia, a palavra de Deus, que me orienta e me mostra e me ensina o que é certo. Eu não preciso desses ensinos errados que as pessoas têm, essas coisas falsas. Não, muito obrigado. A minha Bíblia já me ajuda bastante e me orienta em todas as coisas. Tá bom? Vamos então para o nosso segundo exemplo de hoje. Nosso segundo exemplo de hoje é Joás. Eu perguntei para vocês no início, pai bom, filhos bons? Não necessariamente. Claro que podem existir pais bons e filhos bons, mas nem sempre é assim. Às vezes acontece o contrário. E agora, pais ruins, filhos ruins? Também não necessariamente. Claro que pode existir pais ruins com filhos ruins, mas também pode existir pais ruins com filhos bons. Vamos ver aqui o exemplo. Vamos falar um pouquinho de Joás. Quem era Joás? Veja só os parentes de Joás. Eu não queria ter esses parentes não. Vamos começar pelo bisavô dele. Quem era o bisavô dele? Acabe. O bisavô de Joás era Acabe. Todo mundo conhece Acabe, foi o pior rei de Israel. Muito bem. Quem era? Isso era o bisavô. Agora, quem era a avó dele? A avó dele? Atalha, filha de Acabe, junto com Jezabel. Detalhe, tentou matar Joás. Rapaz, pense numa família complicada. Mas não para aí não. O bisavô dele era gente ruim, a avó era ruim, e o pai, Acasias, que foi um péssimo rei também. Então, bisavô ruim, avó ruim, pai ruim. Logo,
deu um filho bom. Joás foi um filho bom, pelo menos no início do seu reinado. A sua tia, Jeoseba, que era irmã de seu pai, escondeu ele para que a sua avó não o matasse. Então, a avó dele, depois que o pai morreu, ela foi lá e matou todos os filhos do rei para ela ser a rainha. Só que aí a tia foi lá e escondeu ele até uma certa idade para que a avó não matasse. Não faltou exemplo de pessoas ruins da vida lá de Joás, não. Mas Joás não foi por esse caminho. Vamos tirar algumas lições da vida dele. Primeiro, nós lemos lá em 2 Crônicas 24 e 1. Ele era responsável. Vamos ler. Diz assim: tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. Olha só, começou a reinar com quantos anos? 7. 7 anos ele se tornou rei e reinou durante 40 anos. Responsabilidade não tem idade. Uma criança reinando com 7 anos. Eu queria que você pensasse um pouquinho nessas coisas. É muito comum nós ouvirmos dizer: ah, criança não tem responsabilidade, é uma criança, não tem responsabilidade nenhuma. Que história é essa? Quem disse isso? O mundo tem colocado isso, essa mentira na cabeça das crianças para afastá-las das responsabilidades que elas têm. Claro que eu não posso comparar nunca a responsabilidade de um adulto com a responsabilidade de uma criança. Mas isso não quer dizer que uma criança não tem responsabilidade nenhuma. Tem sim. Olha só o que diz Provérbios capítulo 20, verso 11. Até a criança se dá a conhecer o quê? Pela sua beleza? Não. Pelo quê? Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações. Se o que faz é puro e reto. Olha só. Então quer dizer que as atitudes de uma criança, a gente vai ver se o que ela faz é puro. Sim. Logo nós estamos falando de quê? Exatamente de responsabilidade. Como você quer que as pessoas te conheçam? Como alguém que faz coisas certas ou faz coisas erradas? Com certeza, você quer ser conhecido pelas coisas certas. Assuma responsabilidade desde cedo. Responsabilidade pelas suas coisas, seus brinquedos, seus livros, seus objetos. Responsabilidade sua. Por que é seu pai e sua mãe que tem que guardar as suas coisas? Por que seu pai e sua mãe que tem que cuidar de todas as suas coisas? Por que você não guarda? Por que você não cuida delas? Responsabilidade pelas suas atividades. Não só atividades de colégio, não. Atividades de casa. Ajeitar seu quarto, ajeitar suas roupinhas, ajeitar suas coisas. Responsabilidade sua, sim. Ah, não, mas aí não, senhor. Tenha responsabilidade. Responsabilidade sobre o seu testemunho diante de Deus. Sim, responsabilidade sobre o seu testemunho. Ah, eu não minto porque o papai e a mamãe não deixam mentir. Que história é essa? Eu não minto porque é minha responsabilidade como um servo do Senhor, como filho de Deus, e não mentir. Eu não vou mentir. Eu não desobedeço meu pai e minha mãe, não é porque eu sou uma pessoa que sou da família A, B ou C. Não. Eu não desobedeço porque é minha responsabilidade como crente não desobedecer. A responsabilidade sobre o serviço ao Senhor. Ah, mas eu sou criança. Sim, e você pode sim servir ao Senhor. Como? Evangelizando outras pessoas, pregando para outras pessoas, buscando algum tipo de habilidade que você tenha para servir dentro da igreja. Então tem muita coisa que você pode ser responsável. Pense nessas coisas. Seja responsável. Não aceite a ideia de que você é um irresponsável. Não aceite isso. Eu tenho responsabilidade sim. Claro, nunca comparado a um adulto, mas tenho as minhas responsabilidades. Segunda característica de Joás. Vamos lá? Vamos ler 2 Crônicas 24 e 2. Vamos ver que Joás era fiel. Diz assim: era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Fidelidade a Deus, independente de parentes,
circunstâncias da vida, sim, Joás foi um homem fiel a Deus. Pena que depois da morte do sacerdote Joiada, ele se desviou dos caminhos do Senhor e não fez o que era reto. Mas durante muito tempo ele foi sim fiel ao Senhor. Vamos pensar o que é fidelidade. Fidelidade é a qualidade de quem merece confiança naquilo que diz e naquilo que faz. Você é fiel a Deus naquilo que você diz, naquilo que você faz. Como é que eu posso ser fiel a Deus? Primeira coisa que você tem que fazer é resolver no seu coração. É uma decisão. Eu daqui para frente vou ser fiel a Deus naquilo que eu digo, naquilo que eu faço. Vou fazer de tudo para honrar a Deus, para obedecer a Deus, para ser alguém que Deus se alegre realmente. Uma vez tomada essa decisão, você passa então a cumprir a decisão que você tomou. Como? Seja fiel na sua pureza, não se envolvendo com coisas que não prestam, com crianças que dão mau testemunho. Ah, mas é meu parente, não interessa. Você dá bom testemunho? Não, então não quero papo com você não. Você vai me afastar de Deus, você vai me deixar cravendo. Eu quero estar mais próximo de Deus, eu quero honrar mais a Deus, eu vou me juntar com gente que não presta? De jeito nenhum, longe de mim. Não, eu quero estar perto de gente que realmente vai me trazer mais para perto de Deus, que vai fazer com que cada vez mais eu honre a Deus. Seja fiel na oração, tenha mais tempo conversando com Deus, falando com Ele, colocando para Deus as suas dúvidas, as suas preocupações, as suas inquietações. Deus gosta dessas coisas. Seja fiel na sua rotina de vida, uma vida de realmente uma pessoa que realmente teme a Deus. Então tenha todo aquele cuidado, não seja aquelas crianças toda desorganizada, negócio, não tem hora para comer, não tem hora para estudar, não tem hora para ler, não tem hora para fazer um devocional, não tem hora para ficar adorando a Deus. Tenha um cuidado, seja fiel na sua rotinazinha de vida, crie aquela rotinazinha, um tempo de oração, um tempo de leitura da palavra de Deus, um tempo de devocional, um tempo de ouvir louvores que adoram, para que agradam a Deus. Procure ser fiel. Vamos para a nossa terceira característica de Joás. Diz assim, lá em 2 Crônicas, capítulo 24, agora nós vamos para o versículo 4. Ele era zeloso. Vamos lá? Depois disto, resolveu Joás restaurar a casa do Senhor. Então ele resolveu arrumar a casa do Senhor. Como é que nós sabemos que ele era zeloso? Exatamente por causa disso. Zelo é o cuidado que você tem por algo ou alguém. Isso é zelo. Então, no caso de Joás, ele era zeloso com as coisas do Senhor. Joás tinha um cuidado muito especial com o templo. O templo estava destruído por causa do pai dele e de outros reis que tiveram que não cuidaram do templo, e ele vai, cuida e ele restaura o templo do Senhor. Nunca esqueça que você é um mordomo de Deus. O que é isso? É aquele que cuida das coisas de Deus. Eu cuido das coisas de Deus? Que maravilha! Sim, você cuida das coisas de Deus. Que coisas é essa que Deus colocou à sua disposição para você cuidar? E você tem que ser zeloso dessas coisas. Vamos citar algumas. Por exemplo, o meu corpo. Entendeu? Lembra que eu entreguei a minha vida a Cristo. Então, isso aqui agora não me pertence mais, agora pertence a Ele. Mas Ele permite que eu use, só que como um mordomo. O mordomo é aquela pessoa que cuida da casa, que deixa a casa sempre limpinha, sempre arrumada para o seu chefe. Então você agora tem um chefe. Quem é o seu chefe? Deus. O Senhor Jesus Cristo é quem manda. Ele deixou você com esse corpinho aí exatamente para você cuidar dele. Você é mordomo. Zele pelo seu corpo, pela sua saúde. Então tenha muito cuidado. Tem que tomar uma vacina. Tomo, claro. É para o meu bem, para o meu corpo? Sim. Tem que ir no médico, tem que tomar um remédio, tem que se alimentar direitinho, tem que cuidar sempre com a aparência e tal. Por quê? Porque eu quero manter esse corpo bonito para quem? Para Deus, para honrar a Deus. Zelo pelos meus pensamentos, que é aquilo que eu tenho botado na minha cabecinha. Muito cuidado com aquilo que você pensa, criança. Cuidado com aquelas coisas que você assiste, que você lê, que você vê na internet, esses joguinhos. Aí você acaba enchendo de coisas ruins na cabeça.
Você é mordomo dos seus pensamentos. Você é mordomo também dos seus relacionamentos. Cuidado com quem você se relaciona. Será que as pessoas que são seus amigas, são aquelas pessoas mais próximas de você, são pessoas que realmente honram a Deus? Procure pessoas que realmente te aproximem de Deus. Você tem que ser zeloso da sua família. Sim, Deus te deu uma família, não te deu uma família? Papai, mamãe, alguns irmãos, primos e tudo. Zele por eles. Como é que a gente zela pela família? Cuidando dela, tentando cada vez mais trazer harmonia para o nosso lar. Infelizmente a gente vê criança que às vezes bagunçam o lar todinho, lá está o papai brigando com a mamãe por causa da criança, e a criança causa atrito entre o pai e a mãe. Para com isso, para com isso. Que depender de você, faça de tudo para que tenha harmonia no seu lar. Não crie essa ideia de que para ser o filhinho da mamãe, o filhinho do papai, o papai fazer isso aqui porque o papai vai gostar e fazer isso aqui que a mamãe vai gostar, mas não é um gostar bom, porque é para afastar o papai da mamãe, para a mamãe gostar mais de mim do que... Calma, peraí, que história é essa? Não faça isso. Zele pela sua família, pela harmonia, pela comunhão na sua família. Zelo pela sua igreja, entendeu? Zele pela sua igreja. Então você tem uma igreja onde você frequenta, zele por ela, que possa ser sempre um motivo sim de alegria, de gratidão a Deus pela sua igreja. Zele pela palavra de Deus. Não aceite que as pessoas saem falando de Deus, da Bíblia, porque a Bíblia é isso. Peraí, meu amigo. De jeito nenhum. Você está falando de quem? Lava a boca, meu amigo. Você falar da palavra de Deus, da Bíblia, da palavra do meu Deus, o Deus a quem eu sirvo. Veja que nós temos muitas coisas para zelar. A responsabilidade sua como criança é muito grande. A responsabilidade de todos nós. Tá bom? Concluindo, veja que não é um pai ruim que vai transformar uma criança ruim. Nem um pai bom que vai transformar uma criança boa. Claro, existem casos sim da influência do pai sobre o filho que vai tornar ele ruim ou não. Mas você tem condições sim, independente da influência do seu pai e da sua mãe. Claro, se for influência boa, ótimo. É muito bom a gente ser influenciado por coisas boas. Mas se por acaso não for uma boa influência, meu pai não é crente, minha mãe não é crente, aí o que eu faço? Influencie eles, pregando a palavra de Deus para eles. Eu quero que você pense muito, que filho eu gostaria de ser? Nós vimos vários exemplos ao longo dessas 3 semanas, mas você tem que pensar, vai depender única e exclusivamente de uma decisão sua, para decidir que tipo de filho você vai ser. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não é seu irmão, ninguém pode decidir isso. Só você pode decidir que tipo de filho você gostaria de ser. A partir da sua decisão, peça a Deus para mantê-lo firme nos caminhos do Senhor, para que você seja um bom filho no Senhor. Que Deus te abençoe, te guarde, te oriente, te capacite, tá bom? E óbvio, estamos aqui para te ajudar no que você precisar, te orientando de alguma forma, te instruindo. Saiba que nós temos um carinho muito especial por vocês, tá bom? Fala conosco, liga para mim, vocês têm meu telefone, liga para mim, a gente bate papo, a gente conversa, a gente te orienta, tá bom? Que Deus te abençoe, te oriente, que você realmente seja um excelente filho. Vamos orar? Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por essas mensagens que estudamos ao longo dessas 3 semanas, pegando exemplos de filhos bons e filhos ruins, para que a gente possa fazer uma avaliação na vida de cada uma dessas crianças e elas possam verificar o caminho que elas estão trilhando, se realmente são exemplos de filhos bons ou exemplos de filhos ruins. Ajuda cada criança a tomar uma decisão na vida e ser uma criança que realmente possa ser motivo de orgulho para o pai, para a mãe e principalmente para ti, Senhor. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, crianças. Foi muito bom. Até a próxima semana, se Deus quiser.